Esse vídeo é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei até hoje no meu canal, porque eu venho aqui para te informar sobre um investimento que eu não gosto muito e vou te explicar os motivos pelos quais você não deveria fazer. Lançaram um tipo de fundo imobiliário que, na minha visão, é perda de tempo. Se você quer investir bem, gerar renda passiva com consistência e, acima de tudo, saber o que você está fazendo, certamente esse fundo imobiliário não é uma boa opção para isso. Eu sou o Vitor, sou especialista em investimentos e planejador financeiro certificado. Eu tô aqui para te ajudar a criar o seu plano financeiro de forma inteligente. Lembrando mais uma vez que esse vídeo vai gerar polêmica e eu preciso te falar que é a minha opinião. Se é a minha opinião, é o que eu faria com o meu dinheiro. Portanto, se eu não gosto desse fundo, é porque eu não coloco o meu dinheiro pessoal nele. O tipo de fundo imobiliário que eu tô te falando é o fundo imobiliário CETIPado. E para te explicar os motivos pelos quais eu não gosto desse tipo de investimento, eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. Primeira delas, qual que é a diferença de um fundo imobiliário comum para um fundo imobiliário CETIPado? O fundo imobiliário comum é negociado no ambiente de bolsa. A gente tem um ambiente de bolsa via home broker da sua corretora, em que a gente tem os ativos negociados lá e todo mundo sabe qual é o preço que cada ativo possui porque está aparecendo na tela. Além disso, se você quiser comprar ou vender um ativo que é negociado em bolsa, você tem plena flexibilidade. No momento em que você quiser, basta colocar a sua ordem a mercado e a sua ordem é executada no preço de mercado vigente. Então você pode comprar ou vender fundos imobiliários negociados em bolsa bem como você quiser, a hora que você bem entender. Já no caso dos fundos imobiliários CETIPados, a história é totalmente outra. Por quê? São fundos imobiliários também, porém o ambiente de negociação não é na bolsa, é no ambiente da CETIP ou no mercado de balcão, como muitos dizem. É um ambiente diferente do ambiente de negociação da bolsa. E isso tem algumas consequências e você vai entender ao longo do vídeo. Então a diferença básica para matar essa primeira parte é fundo imobiliário comum negociado no ambiente de bolsa, mais liquidez, preços dos ativos sendo conhecidos a tempo real, e fundo imobiliário CETIPado negociado no mercado de balcão, com algumas consequências que você vai entender aí ao longo do vídeo. E fundo imobiliário CETIPado é um fundo imobiliário como qualquer outro, porém o ambiente de negociação é fora da bolsa e isso, como eu expliquei, tem algumas consequências. A segunda parte do vídeo é te explicar por que ele foi criado. E para te explicar isso, eu tenho duas razões muito simples, novamente trazendo a minha opinião aqui. O primeiro motivo é que os fundos imobiliários CETIPados foram criados para dar mais acesso a determinados tipos de fundos imobiliários. Por eles serem CETIPados, eles não têm a mesma regulamentação, a mesma fiscalização que fundos negociados em bolsa possuem. Portanto, deu acesso a novos produtos no mercado de capitais, novas empresas, novos empreendimentos que gostariam de acessar, novos investidores, através dessa metodologia de serem CETIPados, ou seja, serem negociados em outro ambiente fora da bolsa. Então o primeiro motivo é esse, trazer mais acessibilidade para quem quer investir em produtos alternativos. Geralmente esses produtos CETIPados, os fundos imobiliários CETIPados, entregam mais dividendos nos primeiros meses do que os fundos imobiliários convencionais. Porém a pergunta que eu te faço aqui agora é, será que vale a pena correr mais risco nessa classe de ativo para ter um retorno maior? A gente vai descobrir isso também. O segundo motivo pelo qual os fundos imobiliários CETIPados foram criados também é polêmico e eu quero que você preste muita atenção. As corretoras, na minha visão, criaram essa ideia para trazer um atalho para aquele investidor que queria investir em ambiente de renda variável, porque fundos imobiliários são investimentos em renda variável, porém ela não queria ver essa oscilação da cota do fundo imobiliário mexendo todo mês. Como assim? Eu te falei que fundo imobiliário é negociado no mercado de bolsa ou a gente tem o fundo imobiliário CETIPado negociado no mercado de balcão. No mercado de balcão, você não sabe quanto vale o seu fundo imobiliário CETIPado diariamente, como você tem acesso ao mercado de bolsa. Não fica lá pulando os números toda hora, como fica no mercado de bolsa. Portanto, quando você compra um fundo imobiliário CETIPado no ambiente de mercado de balcão, na CETIP, você teoricamente não vê a oscilação desse produto financeiro. Então as corretoras criaram isso como uma questão comercial, como um discurso comercial, para poder atrair mais clientes que queriam investir em investimentos alternativos e assim não poder ver a oscilação desses produtos financeiros. E é aí que mora o perigo e eu preciso te explicar. Mas antes de te explicar, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal e já dar o like, porque vídeo polêmico é vídeo que a gente gosta, é vídeo que a gente coloca a nossa opinião aqui para fazer com que você repense a forma como você investe. Então, dá o like e se inscreve no canal, fechado? Por que mora o problema? Por algumas situações, entrando já na terceira parte do vídeo, que é quais são os 3 principais riscos que um fundo imobiliário CETIPado tem, que muitas vezes um fundo imobiliário negociado em bolsa tem, mas muito menos do que um fundo imobiliário CETIPado. Fundo imobiliário, seja CETIPado ou seja negociado em ambiente de bolsa, sempre vai ter risco de crédito, que é o risco do devedor não honrar com as obrigações. Até aí tudo bem. Porém, existem 3 riscos adicionais que, na minha visão, fazem os fundos imobiliários CETIPados começarem a ter um pouco de desvantagem se eu fosse investir meu dinheiro neles. O primeiro risco deles, fundo imobiliário CETIPado, existe o risco de contraparte. O que significa isso? Enquanto no fundo imobiliário negociado em bolsa, você tem um ambiente de negociação em que o preço de mercado é dado pela oferta e pela demanda, ou seja, existem compradores e vendedores comprando e vendendo ativos o tempo inteiro, no caso do fundo imobiliário CETIPado, não é dessa forma. Portanto, se você quiser vender um fundo imobiliário
imobiliário que você tem em carteira, você precisa achar um comprador. Aí já começa a me deixar um pouco insatisfeito com esse tipo de estratégia. Não é a mesma coisa que na bolsa você colocar uma ordem de venda ou uma ordem de compra e essa ordem de venda ou de compra ser executada em poucos minutos ou até segundos, dependendo do fundo imobiliário. Você tem que achar uma contraparte, uma pessoa que está disposta a comprar ou a vender esse fundo imobiliário. Isso aí, no momento de estresse de mercado, pode te deixar meio irritado. Consequentemente, entra num segundo risco, que é o de liquidez. Alguns fundos imobiliários negociados em bolsa, obviamente, têm risco de liquidez. Porém, quando a gente fala de fundos imobiliários C-tipados, o risco de liquidez é mais alto, porque você precisa achar uma ponta compradora ou uma ponta vendedora para você poder fazer a sua operação. E isso pode demorar muito mais tempo. E o terceiro risco, que é o que eu acho mais interessante de falar aqui, e eu mesmo dei o nome desse risco, é risco de passar raiva. Por quê? Eles criaram o fundo imobiliário C-tipado, as corretoras, enfim, bancos criaram isso, naquele atributo comercial, naquela forma de trazer um discurso comercial do tipo, vou investir o seu dinheiro em fundos imobiliários, e esses fundos não vão oscilar, você não vai ver esse dinheiro subindo e descendo e você vai ter uma noite tranquila. Em partes, tá? Por quê? Esse risco de passar raiva ocorre da seguinte forma, se você quiser um dia vender esse fundo imobiliário, você não sabe o quanto ele vai estar valendo somente na hora que você vai vender. Por quê? Se você quiser vender esse fundo imobiliário, sabe qual que é a hora que você vai saber quanto ele vale? Só na hora da venda, ou se você quiser comprar, só na hora da compra. Se você não sabe para onde o fundo está indo, quanto que ele sobe ou desce, se ele está valendo 10, 20, 30 ou 40 reais, isso é muito ruim. Ruim porque você comprou esse fundo, você não sabe como que o mercado está reagindo a ele, quanto que o mercado está disposto a pagar se você quiser vender. Então você pode chegar num momento ali de ter esse produto financeiro, estar feliz psicologicamente dizendo que tem um produto de bolsa, mas que ele não oscila, e na hora que você vai vender, você ter a grata surpresa desse fundo imobiliário tá com uma cotação que você não imaginava para baixo. Claro que você pode tomar um susto positivo, desse fundo imobiliário tá valendo muito bem, você tem um bom retorno, mas você também tem um susto negativo, que isso pode doer muito mais no seu bolso. E por que eu não investiria nesse fundo imobiliário? Acho que você conseguiu entender as diferenças do fundo imobiliário comum para o fundo imobiliário C-tipado, em relação ao ambiente de negociação. Conseguiu entender o motivo pelo qual ele foi criado, principalmente por ser uma questão comercial das corretoras. Entendeu quais são os três principais riscos que ele tem, com o principal deles, que eu chamei de risco de passar raiva. Agora eu preciso te falar por que eu não investiria nele. E antes de te falar, eu já quero dizer o seguinte, uma coisa é você falar para mim assim, Vitor, eu vi um fundo que foi recomendado, XPTO, ele é C-tipado, mas ele investe em tal e tal ativo, são ativos AAA, ativos maravilhosos, etc, etc. Aqui a gente está falando de estratégia, eu estou falando de categoria. Então eu não estou entrando aqui no detalhe, na minúcia de falar se o fundo da corretora XYZ C-tipado é bom ou é ruim por conta dos ativos que ele investe. Eu estou falando sobre a categoria dele de ser C-tipado. Então vamos separar muito bem as coisas aqui para a gente discutir aí nos comentários com o máximo de profissionalismo possível, porque eu quero que vocês comentem também. Eu parto de um princípio muito simples. Quando eu faço investimentos financeiros com o meu dinheiro, eu preciso ter o controle do meu dinheiro. Controle em que sentido? Eu preciso saber o quanto que eu paguei, o quanto esse produto está valendo. Eu quero ver realmente as oscilações desse produto, se ele está subindo ou se ele está caindo. Eu quero ter a possibilidade de vender ele do meu jeito, lançando uma ordem, sem a necessidade de pedir ajuda para alguém ou para a corretora, porque eu vou explicar o motivo disso ser ruim. E eu quero também saber as regras de resgate de maneira muito tranquila. O que são as regras de resgate? É basicamente investir num produto que eu sei qual é a oscilação dele, eu sei quanto tempo demora para cair esse dinheiro caso eu venda, e eu sei quanto que ele está valendo naquele momento. Você não sabe, fundos imobiliários C-tipados foram criados pelas corretoras e, obviamente, as corretoras ganham uma parcela nesse resgate que você faz. Então, nesse valor que você vai tomar de prejuízo ou você vai ganhar de lucro na operação quando você for vender, a corretora vai ficar com uma fatiazinha desse resultado. Geralmente gira em torno aí de 1,5% a 3%. Então, se a gente está pensando em 100 mil reais aplicados em um fundo imobiliário C-tipado, e se isso for vendido, a gente está falando de 1.500 a 3.000 reais na mão da sua corretora. Se você tem um fundo negociado em bolsa, no ambiente de mercado de bolsa, e lança uma ordem de venda, determinadas corretoras podem te cobrar uma taxa. Vamos colocar que essa taxa seja 5 reais, que é o que algumas corretoras cobram. Você pagou 5 reais para fazer uma operação de venda de 100 mil reais, fundo imobiliário negociado em bolsa. Ah, Vitor, mas a estratégia desse fundo imobiliário negociado em bolsa, ela é muito pior do que o fundo C-tipado. De novo, eu não estou falando da estratégia, eu estou falando da característica do fundo. Então eu tenho esse princípio para o meu dinheiro. Eu quero ter controle, entender quais são as regras, como é que funciona o processo, qual é a cotação diária do produto. Quero ter autonomia para poder fazer o que eu quiser com o meu dinheiro sem ter intermédio de ninguém. O segundo princípio é que eu prefiro ver a cotação diária do investimento que eu faço, mesmo sabendo que eu vou estar perdendo dinheiro, mas eu tenho um controle psicológico muito melhor. Pensa comigo, é muito melhor você ver que você está ali perdendo alguns centavos ou reais, e mesmo assim, se você quiser vender, você sabe que perdeu, do que você comprar um investimento, não saber o quanto ele está oscilando para cima ou para baixo, e lá na frente, de novo, ter essa grata surpresa. Então, psicologicamente falando, para mim, a minha cabeça funciona de forma muito mais simples quando eu sei as regras do jogo. O terceiro princípio é que, para mim, sério, não entra na cabeça eu investir o meu dinheiro em ações ou em fundos imobiliários, no caso aqui, fundos imobiliários C-tipados, que não tem uma oscilação, só que lá na frente eu posso tomar um prejuízo aí por eu não saber o quanto que esse
fundo rendeu nesse espaço de tempo. Se você quer investir em ações, em fundos imobiliários, saiba, conviva com risco. Se você não tem estômago para investir em fundos imobiliários ou em ações, invista em renda fixa. É simples. Na minha cabeça é preto no branco. Não tem por que eu dar um jeitinho investindo num produto financeiro que foi criado para psicologicamente me beneficiar num curto prazo, sendo que lá na frente eu posso ser prejudicado por eu não saber o que vai acontecer. Bolsa é bolsa pelos motivos que a gente conhece. Oscilação, ativos que podem render muito bem, como ativos também que podem ali oscilar e você ter uma perda financeira. Então é melhor que você já entre para esse jogo com as regras debaixo do braço, da maneira certa e sem atalhos. O quarto princípio que me norteia para não fazer esse tipo de investimento é, para mim, eu olho as coisas muito pesando prós e contras na balança. Mesmo que você me diga assim, Vitor, eu tenho um fundo setipado que tem um retorno de 12%, enquanto o fundo imobiliário comum tem um retorno de 10%. A conta mental que você precisa fazer é, será que esses 2% de retorno adicional vale a pena para eu ter uma certa dor de cabeça de não saber o quanto que eu vou vender lá na frente, de ter que dividir essa comissão com a corretora, de ter um risco de não achar ninguém para comprar? Será que vale a pena você fazer esses R$2 aí a mais de retorno em detrimento dessas desvantagens que são grandes, na minha opinião? Então o que você precisa fazer é definir uma balança na sua cabeça das vantagens e das desvantagens e colocar tudo isso aqui. Se as desvantagens forem maiores do que as vantagens, certamente você não vai fazer esse tipo de investimento. Mesmo que a vantagem aqui seja ter uma ótima rentabilidade ou entregar um ótimo dividendo. Você não pode só olhar esse lado da balança, porque esse lado da balança aqui também esconde coisas ocultas, que são essas desvantagens. Então, para mim é uma conta muito simples. Não é a matemática em si do retorno que vai primeiramente me fazer investir nesse produto financeiro, e sim se ele é funcional para mim. E pelas características de ter um risco de liquidez maior do que o fundo negociado em bolsa, ou seja, tem que achar uma contraparte, pelo fato de eu ter que dividir essa comissão a mais com a corretora, se comparado com um fundo imobiliário negociado em bolsa que eu mesmo tenho a autonomia de investir, e pelos princípios que eu enxergo para fazer uma boa carteira de investimentos, para mim, por mais que a rentabilidade seja boa, esse produto não é funcional. E tem um outro vídeo que eu queria que você também assistisse, que fala sobre um outro produto financeiro, agora produto de renda fixa, que eu não concordo também e que eu não faço esse tipo de investimento nem para mim, nem para o meu dinheiro pessoal, nem para os clientes que eu faço mentoria. Para a gente investir com inteligência, a gente não deve olhar só números, a gente tem que olhar a funcionalidade daquilo. Antes de olhar só para a rentabilidade, a gente precisa olhar para a gente mesmo, para os nossos objetivos, para o nosso contexto e para a nossa situação de vida. Nesse vídeo eu te passei algumas características de um produto financeiro que eu, Vitor, particularmente não gosto e que não é funcional para o meu momento de vida e para o meu contexto. Se for funcional para você, se você acredita que mesmo o fundo não tendo oscilação, mesmo tendo dificuldade de achar um comprador, você quer fazer esse investimento, vai fundo, vida que segue. Eu quis aqui trazer a minha opinião porque eu não faço esse investimento pela funcionalidade que ele não representa para mim e para os meus objetivos. Se você gostou do vídeo, se esse vídeo fez sentido, se foi informativo, se inscreve no canal e deixa o like. Aproveita e comenta se você já viu esse tipo de investimento. Vamos interagir aqui nos comentários, porque eu quero ver a sua opinião. Se a sua opinião for diferente da minha, vamos discutir, vamos entender, para a gente chegar aqui num consenso de prós e contras. O importante é que eu trouxe aqui a minha opinião para trazer uma visão diferente para você que quer investir bem e construir patrimônio de acordo com seus objetivos.